Algo está indo terrivelmente mal na Crimeia. Putin havia prometido estabilidade e prosperidade à Crimeia, mas em 2025, os crimeanos estão roubando gasolina uns dos outros. Para mais de 2 milhões de cidadãos da Crimeia, mais da metade dos postos de gasolina estão completamente sem combustível. Agora, os moradores esperam por horas, às vezes até dias, em frente aos postos de gasolina com latas enferrujadas. Apesar disso, muitas vezes têm que voltar para casa sem combustível, cheios de raiva e impotência. Imagens circulando nas redes sociais de cidades turísticas como Yalta mostram pessoas saindo às ruas à noite para roubar gasolina dos carros umas das outras. Esta é uma cena pior do que o colapso da União Soviética. Um país que afirma ser uma superpotência e até mesmo um gigante do petróleo, agora enfrenta o colapso da ordem social por causa de uma necessidade básica, a gasolina, e as pessoas são forçadas a roubar à noite para sobreviver. Esta é a manifestação mais clara da miséria trazida pela guerra. Agora, todo crimeano com um carro deve dedicar uma parte significativa do seu dia a uma busca desesperada por combustível. Mas nas poucas estações onde se pode encontrar gasolina, os preços subiram para 80 rublos. Este é um preço exorbitante para a grande maioria das pessoas que vivem com o salário mínimo. Sem outra opção, o Kremlin desenterrou um sistema de cartões de racionamento da era soviética. Implementou um modelo de distribuição limitado a 20 litros por pessoa. No entanto, essas soluções temporárias estão aprofundando a crise em vez de acalmá-la e alimentando a raiva pública. Motoristas criaram grupos especiais em plataformas como Telegram e WhatsApp para se comunicarem entre si. Nesses grupos, sussurros como "um caminhão-tanque parou em tal e tal posto" ou "estão distribuindo 20 litros com cartões de racionamento aqui" se espalham instantaneamente. Centenas de veículos imediatamente correm para esses locais em pânico. No entanto, na maioria das vezes, essa correria termina com bombas vazias e placas de papelão dizendo "sem gasolina". Alguns motoristas desesperados arriscam viajar centenas de quilômetros para regiões vizinhas na esperança de encontrar combustível mais barato e talvez disponível. No entanto, isso muitas vezes não serve para nada além de consumir o restante do combustível no tanque. O colapso do transporte público também está entre os efeitos. Com os veículos particulares fora de serviço, todo o peso recaiu sobre o sistema de transporte público, mas este sistema também está sofrendo com a crise. Os micro-ônibus da cidade estão lotados, incapazes de levar mais passageiros. Os táxis ou cobram preços exorbitantes ou não podem operar devido à falta de combustível. As pessoas esperam horas nos pontos para chegar ao trabalho, hospitais ou escolas. A vida moderna nas cidades deu lugar a um pesadelo logístico do século XIX. Podemos também dizer que a economia parou. Esta crise está atingindo não apenas indivíduos, mas toda a economia. De acordo com um ativista local falando ao Medusa, com o início da temporada de colheita, o setor agrícola corre o risco de parar completamente. Tratores, colheitadeiras, caminhonetes levando trabalhadores para os campos, todos dependem de diesel. Sem combustível não há colheita. Isso também é um prenúncio de uma crise alimentar em um futuro próximo. Empresas privadas estão sofrendo perdas sérias porque não conseguem distribuir seus produtos ou levar seus funcionários ao trabalho. Apenas instituições estatais e veículos militares podem operar com os cupons de combustível especiais a eles destinados, alimentando ainda mais a raiva pública. Para entender a escala da crise, o primeiro lugar a se olhar são os dados publicados pelo respeitado Jornal de Negócios da Rússia, Kommersant. De acordo com este relatório, que monitora 17 mil postos de gasolina, exatamente 50% dos postos na Crimeia e em Sevastopol pararam completamente de vender gasolina. Isto não é uma estimativa, mas uma constatação. Uma em cada 2 estações na península fechou suas portas ou selou suas bombas. Isso não é mais apenas uma escassez de combustível, é o colapso da ordem social. Este colapso não se deve aos sonhos arrogantes do Kremlin sobre o Mar Negro ou às suas escolhas orçamentárias distorcidas, deve-se ao completo fracasso da artéria de combustível da península. Isso ocorre porque todas as necessidades de combustível da Crimeia são trazidas da Rússia continental através da ponte de Kerch ou por rotas marítimas arriscadas. Este combustível é armazenado em enormes terminais de armazenamento de petróleo e combustível em vários pontos da península. Esses terminais são a força vital tanto da vida civil na Crimeia quanto da força ocupante de mais de 60 mil soldados. No último ano, a Ucrânia tem conduzido uma operação implacável para cortar essas artérias uma por uma. Esta campanha tinha 2 alvos principais. O primeiro era o enorme depósito de combustível marinho em Sevastopol, o coração da frota do Mar Negro. O segundo era o terminal de petróleo em Feodósia, por onde entrava uma grande parte das necessidades de combustível civil da península. Esses 2 centros eram essencialmente os pulmões da Crimeia. No entanto, a Ucrânia repetidamente mirou nesses pulmões, tornando-os incapazes de respirar.
Olhar para o que está acontecendo na Crimeia hoje é mais do que suficiente para ver o impacto desses ataques. E isso é apenas o começo. A crise não se limita à Crimeia. Está se espalhando como um câncer por toda a região do sul da Rússia. É relatado que mais de 220 estações, ou 14,2% do total, suspenderam as vendas no Distrito Federal do Sul da Rússia, que inclui a Crimeia. De acordo com o Centro de Resistência Nacional da Ucrânia, a situação é pior na Crimeia. O canal de oposição no Telegram, Crimean Wind, vai ainda mais longe, relatando que a gasolina acabou completamente em Sevastopol, a maior cidade da península. De acordo com este canal, quando se espalhou a notícia de que 2 caminhões-tanque de combustível haviam chegado a um posto, filas de quilômetros imediatamente se formaram e todo o combustível que chegou foi esgotado em poucas horas. Isto não é uma escassez, é uma desertificação. A administração de ocupação na Crimeia, no entanto, está tentando apresentar uma imagem diferente. Sergei Aksionov, chefe da administração ocupante, inicialmente descreveu a situação como dificuldades logísticas e alertou o público para não criar uma demanda artificial. No entanto, à medida que a crise se aprofundava rapidamente, ele foi forçado a admitir que o problema, na verdade, decorria de uma queda na produção nas refinarias russas. Apesar disso, ele não mencionou os ataques ucranianos às refinarias com uma única palavra. As promessas de Aksionov ao público de que AI-95 chegará em 2 dias. As promessas de que AI-92 chegaria em 2 semanas não foram cumpridas. Esse fracasso minou severamente a confiança já abalada do público no governo. O sistema de racionamento ao estilo soviético, implementado em 29 de setembro de 2025, destruiu completamente a confiança já enfraquecida do público no governo e tornou a escala da crise mais visível. Este sistema levou ao surgimento de um enorme mercado negro. Pessoas que não usavam sua cota de 20 litros de gasolina ou que precisavam de menos começaram a vender seus cupons no mercado negro por 5 ou até 10 vezes o preço oficial. A gasolina deixou de ser uma fonte de energia para se tornar a moeda mais valiosa. Esta situação abriu uma nova porta para o enriquecimento de funcionários locais corruptos, proprietários de postos de gasolina e grupos do crime organizado. Cidadãos comuns foram forçados a escolher entre pagar esses preços exorbitantes ou ficar sem combustível. As longas filas nos postos de gasolina na Crimeia e o caos vivido pelo público são apenas o reflexo civil de um colapso muito maior e mais mortal. Esta crise revela quão frágil é o sonho logístico da Crimeia, vendido por Putin como sua fortaleza inexpugnável do sul, e como a Ucrânia transformou esse sonho em um pesadelo. As guerras são vencidas não apenas com balas, mas também com combustível, e neste momento, a força de ocupação russa de mais de 60 mil soldados na Crimeia está literalmente sufocando por falta de combustível. Para entender a anatomia deste desastre militar, é preciso olhar para a realidade geográfica e logística da Crimeia. Todo o abastecimento de combustível da península depende de uma única linha de vida da Rússia continental, a Ponte de Kerch, que está constantemente sob ameaça da Ucrânia ou de arriscadas remessas marítimas. O combustível que chegava à Crimeia era armazenado em enormes terminais de armazenamento de petróleo e combustível localizados em centros como Sebastopol e Feodosia, espalhados por diferentes pontos da península. Esses terminais eram as linhas vitais que sustentavam não apenas a vida civil, mas também tanques, navios, aviões de guerra e dezenas de milhares de soldados. A campanha do comandante-em-chefe ucraniano Oleksandr Syrskyi, chamada Deep Strike, é precisamente uma operação cirúrgica destinada a cortar essas linhas de vida. O ataque a 85 alvos de alto valor nos últimos 2 meses, incluindo 33 instalações militares e 52 instalações industriais militares em território russo, é prova de quão sistemática é essa estratégia. Ao atingir repetidamente esses enormes depósitos de combustível, que são os pulmões da Crimeia, a Ucrânia bloqueou as vias aéreas da península. Mesmo que o combustível chegasse pela Ponte de Kerch, já não existem centros seguros de grande capacidade para armazená-lo e distribuí-lo. As repercussões desta situação na linha de frente significam devastação total para o exército russo. Como observou o comandante-em-chefe ucraniano Syrskyi, esta crise de combustível é uma arma mais eficaz do que balas. Um tanque T-90 na linha de frente é uma pilha de metal de $1 milhão sem o diesel para movê-lo. Ele para o caminhão que transporta o canhão que dispara as balas para a linha de frente, o veículo blindado que protege esse caminhão e o gerador do centro de comando que gerencia toda a operação. Aviões de guerra e helicópteros não podem decolar de suas bases sem um fluxo constante de combustível. A Ucrânia está simplesmente neutralizando o caro equipamento militar russo ao privá-lo do combustível barato que o alimenta. Esta é a completa paralisação da capacidade operacional avançada do exército russo. Além disso, esta situação não se limita à península da Crimeia. Está se espalhando rapidamente por toda a Federação Russa.
De Smolensk a Primory, de Saratov a São Petersburgo e até Moscou, uma crise de combustível eclodiu em mais de 20 oblasts russos. Enquanto motoristas em toda a Rússia enfrentam longas filas e preços em alta, o Kremlin encontrou uma solução ao proibir as exportações de gasolina até 2026. Até mesmo a tentativa da Rússia de fazer remessas de combustível de emergência da Bielorrússia terminou em desastre quando um trem pegou fogo e foi destruído em Smolensk. Agora, nenhuma ajuda externa está chegando também. Em toda a Rússia, 2,6% de todos os postos de gasolina ficaram completamente sem combustível. À primeira vista, 2,6% pode parecer um percentual baixo. No entanto, o ponto-chave a notar é que esse número está crescendo rapidamente a cada dia e que a Rússia tem a maior geografia do mundo. Em outras palavras, uma taxa de 2,6% pode significar mais do que as necessidades totais de gasolina de muitos países europeus. O Kremlin fez uma manobra desesperada para extinguir o incêndio no mercado interno. As exportações de gasolina e diesel foram proibidas. O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, anunciou que a proibição de exportação de gasolina seria estendida até o final do ano e que restrições parciais também seriam impostas às exportações de diesel. Esta decisão é um resultado concreto do dilema armas ou pão de Putin e está fazendo com que ele perca em ambos os frontes. A Rússia é um dos maiores exportadores de diesel do mundo. As exportações de combustível eram uma das fontes mais importantes de moeda estrangeira para financiar a máquina de guerra. Espera-se que esta proibição retire aproximadamente 2.400.000 toneladas de combustível dos mercados globais no quarto trimestre. Isso significa um buraco de bilhões de dólares no orçamento do Kremlin. Em agosto de 2025, as receitas de exportação de combustíveis fósseis da Rússia já haviam diminuído pelo terceiro mês consecutivo. Com esta proibição, uma queda acentuada nas receitas é inevitável. A ação da Rússia criou uma onda de choque nos mercados globais de energia. Os preços do petróleo Brent registraram seu maior ganho semanal desde junho. Países fortemente dependentes do diesel russo, como a Turquia, serão forçados a buscar fornecedores alternativos, o que pode fazer os preços subirem até 10%. A Rússia também está destruindo sua reputação como fornecedora de energia confiável. Além dos efeitos militares e econômicos, Vladimir Putin também está sendo abalado por um golpe simbólico. Para Putin, a Crimeia não era apenas um pedaço de terra anexada, era o símbolo mais forte do poder russo, do prestígio e da narrativa de reunificação com a pátria. O Kremlin havia prometido transformar a península em uma fortaleza inexpugnável, o posto avançado inabalável do mundo russo. Hoje, essa fortaleza está desmoronando por dentro. O Kremlin não consegue nem cumprir sua função estatal mais básica, fornecer combustível aos seus cidadãos. O povo da Crimeia, libertado com grandes promessas em 2014, agora não pode dirigir seus carros, ir ao trabalho ou arar seus campos devido à incompetência da administração russa. Esta situação rompe o contrato social tácito que Putin fez com o povo russo. Dê-me lealdade política, e eu lhe proporcionarei estabilidade e prosperidade. Não há mais estabilidade nem prosperidade na Crimeia. Só há pânico e caos. Esta é a prova de quão bem-sucedida tem sido a estratégia da Ucrânia de estrangular logisticamente a Crimeia e cortá-la completamente da Rússia. Combinado com a crise de combustível e as constantes ameaças à ponte de Kerch, a península está lentamente se transformando em uma ilha inabitável. O projeto de prestígio de Putin está preso em um atoleiro, e este fracasso está sendo observado por toda a Rússia. Por anos, o Kremlin construiu uma enorme muralha de propaganda para manter a guerra longe da vida cotidiana do povo russo. A guerra foi apresentada nas telas de televisão como uma operação militar especial ocorrendo nas terras distantes da Ucrânia. No entanto, postos de gasolina vazios são a maior rachadura nessa muralha de propaganda. Cidadãos russos comuns agora estão pagando o preço da guerra, não apenas com seus impostos, mas também com dificuldades concretas em suas vidas diárias. Um motorista em Moscou ou São Petersburgo, um fazendeiro na Crimeia, um caminhoneiro na Sibéria, todos enfrentam o mesmo problema. Esta situação inevitavelmente levanta a questão: se o Estado não consegue colocar gasolina nos carros de seus próprios cidadãos, para que serve esta guerra? Esta é a pergunta mais perigosa para o Kremlin, porque esta questão afeta diretamente o moral dos soldados na linha de frente. Um soldado que ouve que sua família não consegue encontrar combustível em casa e não consegue suprir suas necessidades básicas, inevitavelmente perderá a motivação para lutar.
A Ucrânia está bombardeando não apenas as refinarias russas, mas também o apoio tácito do povo russo à guerra. A guerra está sendo perdida não apenas nas linhas de frente, mas também nas ruas de Moscou e São Petersburgo, nas filas dos postos de gasolina. Os dominós começaram a cair. A maior promessa do Kremlin, a estabilidade, evaporou nessas bombas de gasolina vazias. A fortaleza da Crimeia de Putin desmoronou por falta de combustível. E sob os escombros dessa fortaleza não está apenas um projeto de anexação, mas o futuro de toda a máquina de guerra russa. O motor parou. O combustível acabou, o jogo terminou. Se o que é descrito neste vídeo faz você pensar, não é apenas o combustível que está acabando, mas a esperança também. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Suas opiniões são importantes para nós. Vejo você nos próximos vídeos. Cuide-se.